Fala galerinha, me chamo Nicolas e criei este canal aqui no YouTube para falar um pouco do nosso leão, né, do Leão da Ilha, do Esporte Clube do Recife. Então esse canal vai ser voltado a críticas, a análises, a resenha, mercadão da bola, tudo que envolveu o Esporte Clube do Recife e os demais clubes da Série A, da Série B, tá? Então o intuito desse canal aqui é uma resenha esportiva um pouco mais descontraída, tá? E sempre que der eu vou estar alimentando o canal com vídeos. Beleza? Então vamos lá pro vídeo, que esse vídeo vai ser bastante importante para o nosso canal, pois é o nosso primeiro vídeo. Galerinha, vamos falar um pouco sobre a chegada de Diego Souza no esporte e o último jogo, que foi contra o Atlético Goianiense, que inclusive eu fui, pois eu moro em Goiânia, que foi um jogo horrível, né? Os últimos 3 jogos do esporte foi bastante ruins, então a gente perdeu fora, né? Pra quem que a gente perdeu, que eu não lembro. Então a gente perdeu fora, né, pro CRB. Depois veio jogar em casa com o Mirassol e acabou no empate 0-0. E também nesse último jogo agora contra o Atlético Goianiense foi horrível. Desses últimos 3 jogos o Sport caiu muito de rendimento, né? O Anderson Moreira, ele não conseguiu colocar o time para jogar, não conseguiu fazer com que o Sport continuasse naquele embalo que vinha desde o começo do campeonato, e essas 3 últimas partidas ficou clara como o desempenho do esporte caiu e caiu muito. Então a gente tem que cobrar a comissão técnica, seu Anderson Moreira, tá? O Yuri Romão também por reforços, para que esse esporte ele consiga se remontar de novo, né, e conseguir ótimos resultados. A gente vai jogar agora contra o Vitória na próxima partida na Ilha do Retiro, tá? É quarta-feira. E a gente precisa urgentemente ganhar. Na data de gravação desse vídeo, o Criciúma estava jogando contra o Botafogo de São Paulo, né? Acabou perdendo ali por 1-0. O Vila Nova também jogou na rodada passada, perdeu. O Criciúma empatou. O único que está ali no G4 que ganhou foi o Vitória, tá? Inclusive foi uma vitória em cima do Novo Horizontino. Então, assim, a tabela, o campeonato, tudo favorece para que o Sport Recife consiga subir, consiga a liderança. Tudo está a favor do esporte, menos do esporte. Porque o discurso que o Anderson Moreira vem tendo ultimamente é que vai brigar para subir. Eu acredito que a ideia do esporte como pensamento de um time grande não é apenas subir, é subir como campeão. Gente, essa Série B está extremamente fácil. Quem tem ponto, pontua bem. Quem não tem, não pontua nada. Exemplo disso é o Avaí, o ABC, a Tombense, que eu acredito que não cai, mas são times que quase não pontuam, estão lá embaixo, né, na zona de rebaixamento. Então o esporte ele consegue sim uma diferença técnica, tática, de estrutura sobre os demais clubes. Então eu acho que a gente não pode se apequenar e imaginar que o meu objetivo principal é subir. Por mais que seja, mas a gente tem que almejar a liderança. Porque quando a gente almeja a liderança, o subir para a Série A é uma consequência, né? Não tem como a gente ganhar o campeonato e ficar na Série B. Mas se a gente fica nessa de, eu só vou lutar ali para estar no G4, né? Quero fazer uma distância para o quinto colocado e tudo mais, acaba que pode tropeçar. Essas oscilações são normais, né? Eu não imaginava o esporte, por exemplo, não pontuando direito em 3 jogos e acabou que a gente não pontuou de 9 pontos disputados. A gente apenas somou um, né, que foi contra o Mirassol em casa. Então eu sei que essas oscilações são normais, mas a gente não pode oscilar como a gente oscilou nesses últimos 3 jogos. Então esse jogo contra o Vitória agora é muito importante, tá? E eu espero do fundo do coração que o Sport volte a jogar bem, principalmente em casa. Anunciou recentemente agora o Diego Souza e a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, mas é crucial que o Sport vença e convença contra o Vitória agora, porque na próxima rodada depois do Vitória vai pegar o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, tá? A gente não tem um retrospecto positivo em relação a isso, então é importante que a gente ganhe do Vitória para que a gente possa somar ali um pontinho, quem sabe buscar a vitória lá no Maranhão contra o Sampaio Corrêa, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela antes de falar um pouquinho sobre Diego Souza. Olha só, essa tabela aqui é a tabela da Série B, né? Como eu tinha falado, o Botafogo de São Paulo ganhou contra o Criciúma, foi um resultado excelente para nós, né? O Criciúma, se tivesse empatado, ele já assumia a liderança, ou se ele tivesse ganho ali, ele iria chegar a 37 pontos, tá? Então se o Sport ganhasse, só conseguiria chegar a 35, então na próxima rodada não poderia assumir a liderança, por exemplo, tá?
O Vitória pontuou na rodada passada, porque ganhou do Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino vem numa sequência de derrotas ali, empates. Os últimos 5 jogos, bem dizer, só perdeu, empatou, não teve vitórias. Mas o que mais me chama a atenção aqui, cara, é como o Vitória caiu de produção, né? Há uns 5 ou 6 jogos atrás, o Vitória era um time a ser batido na Série B, então todo mundo queria bater o Vitória não perdia, sempre estava goleando ali 3-0, 4-0, 3-1. E aí depois o Vila Nova tomou ali o seu espaço, né? O Novo Horizontino, por bastante rodadas ali, mais ou menos umas 6 ou 7 rodadas, se mostrou ser bem efetivo, né? Ser uma surpresa da Série B, mas acabou caindo de rendimento, né? Tá a 4 pontos do líder agora. O Sport, aparentemente, nesses últimos 3 jogos, se tivesse feito os 9 pontos, era líder isolado, tá? A gente sabe que a gente não vai ganhar todas, mas o Sport estaria ali na liderança isolado. Beleza, perdeu para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense mudou, né, de treinador, o Alberto Valentim foi desligado, né, do clube, e os jogadores eles querem mostrar rendimento para esse novo treinador, que ainda não chegou, é um treinador interino, e a gente acabou perdendo aí pro Atlético Goianiense. O Criciúma já jogou, então o Criciúma e o Botafogo de São Paulo são os únicos que têm 18 jogos. E o Vila Nova na próxima rodada vai pegar o ABC. Então é um mamão com açúcar ali para o Vila Nova continuar na liderança. Com certeza o Vila Nova aqui vai pontuar, tá? Eu acho que o resultado mais zebra que pode passar na minha cabeça aqui seria um empate. Beleza? Mas o Vila Nova é muito favorito para esse jogo. Acredito que não perde. E se perder, cara, é o campeonato literalmente entregando o troféu para o Sport. O Vila Nova ele não tem um adversário fácil na próxima rodada. É o Ceará. Beleza? Vai jogar lá no Castelão. Guto Ferreira tem conseguido acertar um pouco da zaga do Ceará. Eu acredito que nesse jogo aqui é um empate, tá? Acredito que seja ali 1-1 ou vitória do Ceará. Eu acredito que seja muito difícil o Vila Nova ganhar do Ceará, por mais que o Ceará esteja ruim das pernas nessa Série B, né? Colocou o Guto Ferreira ali no comando, e a gente sabe que o Guto ele tem essa capacidade de reação, né? Ele consegue organizar os times muito rápido. Então, perdeu para o Sport, empatou com o Sampaio Corrêa recentemente, e agora vai pegar o Vila Nova, que eu acredito que vai ser a vitória do Guto, tá? A segunda vitória do Guto. A primeira foi de 3-0 sobre o Botafogo de São Paulo, e a segunda agora vai ser contra o Vila Nova. Inclusive, também foi no Castelão a vitória de 3-0 do Ceará. Beleza? O Sport vai pegar o Vitória, adversário duríssimo. Acredito que vai ser o adversário mais duro assim, que a gente vai enfrentar nessa Série B, lá ele. Mas eu acredito que seja o adversário mais complicado que a gente vai enfrentar, por tudo que o Vitória já proporcionou nessa Série B, já fez, pelo elenco que o Vitória tem, tá? Então eles não vêm retrancado, não vêm pelo empate. O Vitória com certeza vem para ganhar, porque eles precisam sim pontuar a qualquer custo, tá? Avaí e Sampaio Corrêa, esse aqui a gente não se interessa muito, né? O Avaí é o lanterna do campeonato, já que o ABC empatou o último jogo com o Juventude. E o Atlético Goianiense vai pegar o Mirassol. Acredito que é outra vitória do Atlético Goianiense, tá? Ponte Juventude aqui. Também a gente não fica ali bem mais distante da parte da zona onde o Sport se encontra. E temos o Tombense CRB, tá? Meus palpites são ABC e Guarani. Eu acredito que o ABC ganha esse jogo. Podem me crucificar, mas eu acredito no 1-0, tá? Do ABC sobre o Guarani. O Ceará e Vila Nova, acredito no 1-1 ou no 2-1 para o Ceará, tá? Sport e Vitória, cara, esse aqui é o jogo mais aberto que tem na rodada, mas eu acredito ali num 2-0 para o Sport ou no 2-1, tá? Então eu vou colocar aqui 2-0 para o Sport. Avaí e Sampaio Corrêa, 0-0. Acredito que não passa disso. Novo Horizontino e Londrina, acredito que o Novo Horizontino vai voltar a ganhar, principalmente contra o Londrina, que é um dos adversários mais fracos aí da Série B, né? Atlético Goianiense e Mirassol. O Mirassol é um time muito organizado, muito organizado. Foi lá na ilha, deu trabalho pro Sport, né? O Gabriel ali pela meiuca é um cara que ele consegue rodar muito bem a bola, com o Chico Kim. Mas o Atlético Goianiense está nessa fase de reviravolta. Então eu acredito que nesse jogo aqui de 1-1 ou 1-0 para o Atlético Goianiense, tá? A Ponte e a Juventude, eu acredito que o Juventude ganha esse jogo,
tá? O Nenê tá numa ótima fase, o Juventude ele tem conseguido se equilibrar ali, então eu acredito no 1-0, tá, pro Juventude. Chapecoense e Ituano 1-1, tá? Aqui não tem muito mistério, eu vou de empate. E na Tombense CRB, o Daniel Paulista vem fazendo um excelente trabalho no CRB, quase não oscila, né? Mas eu acredito que a Tombense é muito forte em casa, devido ao gramado ali, que basicamente só eles sabem jogar ali naquele gramado deles. Então, eu acredito que a Tombense vai empatar também com o CRB em 1-1, tá? Depois dessa rodada, a gente vai ter uma rodada um pouco mais complicada aqui, que é para fechar o turno, né? E aí o Sport vai pegar o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Eu acredito que o Sport empata esse jogo, tá? Não acredito na vitória do Sport nesse jogo, porque é um jogo muito difícil e a fase do Sport não é tão boa. Então eu acredito que nos próximos 2 jogos o Leão da Ilha irá fazer 4 pontos. Belezinha? Já sobre Diego Souza, cara, Diego Souza é um cara que dispensa apresentação, né? É um cara que teve 4 passagens já pelo esporte, todas as vezes que veio, por pior que tenha sido seu rendimento, sempre deixou gols, deixou assistência, sempre foi um cara muito midiático, então um cara que sempre defendeu as cores do esporte, por onde passou, inclusive na época que estava pelo São Paulo, pelo Grêmio, ele dava declarações apoiando o esporte, falando que o esporte era o amor da vida dele. Então, assim, o Diego Souza ele é um cara emblemático e ele representa muito da torcida do esporte em si. Então, é por isso que a torcida tem esse carinho muito enorme pelo Diego Souza, né? Na última Série B, ele foi muito bem pelo Grêmio, fez vários gols ali, eu acho que ele tenha sido artilheiro do Grêmio pela Série B, ficou um pouco abaixo de Poveda, se eu não me engano, que o Poveda foi o artilheiro, fez bastante gols de cabeça, foi um cara que deu um pouco mais de assistências de um centroavante, de uma média de um centroavante, né? Porque o Diego Souza ele era meio atacante e hoje joga como centroavante. E eu acredito que essa contratação do Diego Souza é bom, tá? Para marketing do clube, para fazer o torcedor se aproximar ainda mais do clube. E eu também entendo como um período, uma contratação de abafa o fogo, né? Tipo assim, vamos acobertar aqui. Porque o Sport vem de 3 resultados ruins. E uma coisa que o Nicolas, junto na live do Luiz Heitor, que é um cara bem conhecido em relação ao Sport Clube do Recife, né? Aqui no Nordeste ele é bem conhecido. Ele falou uma coisa que é muito verdade. Toda vez que o Sport está nesse período de contratação que o time vai mal, ele sempre anuncia alguém. Então ele sempre anuncia alguém, sempre joga um nome ali para a torcida. Eu sei que o Sport já estava em negociação com o Diego Souza há um tempo, mas acabou que o Sport perdeu para o Atlético Goianiense e logo em seguida, no dia seguinte, né, no domingo ali, ele já, no sábado para o domingo, ele já fechou com o Sport. Então, eu acredito que o Diego Souza pode agregar, tá? E aqui eu deixo um ponto importante para a gente reparar nisso, porque o Diego Souza não é o mesmo Diego Souza que passou por aqui há um tempo. O Diego Souza hoje tem 38 anos, tá vindo de lesão. É um cara que pode agregar, mas a gente tem que sempre ter um pouquinho de cuidado. Porque o dono da posição é Wagner Love, tá? Wagner Love é o centroavante do esporte. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para a gente acabar não rachando o elenco. Eu acredito que o Diego Souza não irá fazer isso, até porque o elenco está bem fechado, está bem unido. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cautela. Daria para jogar esses dois no time titular? Talvez. A gente poderia recuar um pouquinho o Love para o meio e colocar o Diego Souza de centroavante. Porque o Love está numa fase melhor, tanto fisicamente quanto tecnicamente, tá? Não estou falando que o Diego Souza é ruim, gente. O problema do Diego Souza é que ele tá vindo de lesão, tá um tempo parado, tá? Ele é um ano mais novo do que o Love, mas o Love ele tem uma forma física melhor do que o Diego Souza. Então ele se movimenta mais, ele pode agregar mais no meio. Então eu acredito que a formação ideal para o esporte seria colocar 3 zagueiros, tá? Jogar com 3 zagueiros, jogar com 4 meio de campo e 3 atacantes. Eu acredito que essa formação do esporte seria a melhor possível para o esporte, tá? Porque quando você tem uma linha de 4 no meio campo, os laterais eles podem jogar tanto recuando, ajudando a zaga, virando um 5-3-2, tá? Ou a gente consegue também fazer com que um desses atacantes retorne um pouco mais, virando um 5-4-1, tá? Eu sei que essa formação de 5-4-1 é bastante defensiva,
Mas o Sport fora de casa pode adotar essa função e jogar no contra-ataque. Ele pode adotar esse esquema e jogar no contra-ataque. Eu sei que o Sport gosta de propor jogo, gosta de sempre estar com a bola, de dominar o jogo. Mas essa formação, ela permite que os 3 zagueiros fiquem fixos ali e os laterais subam para apoiar um pouco mais o meio. Então a gente povoa mais o meio de campo por ali e deixa ali o Love e o Diego Souza um pouco mais na frente. Ou a gente volta um pouco o Love e deixa o Juba e o Diego Souza um pouco mais na frente, tá? O Love ele tem essa função. Não acredito que o Diego Souza vai jogar de meia, tá? De meia atacante, porque pelas últimas temporadas que ele fez no Grêmio, até pelo São Paulo também, ele jogou de centroavante. Mas vamos ver. Possa ser que o Anderson priorize o Wagner e deixe o Diego Souza no banco até ele se recuperar 100%. E um tempo joga um tempo joga outro, mas o Love é o dono da função. Belezinha, galera? Eu fiz essa análise aqui, desculpe ser um vídeo um pouco mais longo, mas é porque eu ainda estou aprendendo a fazer vídeos para o YouTube. Então eu espero que vocês tenham assistido até o final. Não deixe de se inscrever no meu canal aqui, para que a gente possa sempre estar compartilhando conhecimento, né? Trocando uma resenha ali sobre o Sport Clube do Recife. Então, pelo Esporte Nada...